O outro oposto, o outro extremo, seria dizer just say no, como as propagandas contra as drogas fazem, né? Certo. É total abstinência. Bem, na realidade, isso também não funciona, porque, como o Dr. Tim mencionou, é algo que está dentro da natureza humana, assim como a filosofia criada por essa explicação criacionista defende, que nós temos uma tendência nessa direção. Então, simplesmente dizer não vai resolver o problema. Não vai mesmo, porque Deus nos criou com o instinto de termos uma atração pelo sexo oposto. Naturalmente, seria assim que Deus estabeleceu. Então, simplesmente nos ocultarmos e dizer não, tem que se abster completamente, como se isso fosse natural, não é natural. Certo. Você tem que, eu creio que devemos seguir os conselhos de Deus e buscar como eu posso viver dentro do princípio de Deus, seja de abstinência, se não tem um relacionamento familiar, não é casado, ou se é casado, manter-se dentro de um relacionamento íntimo, conjugal, dentro também dos parâmetros de Deus. Então, eu creio que a explicação, nós voltamos de novo naquilo que Deus estabeleceu no princípio. Deus criou o ser humano, nós cremos dessa maneira. De acordo com a palavra de Deus, Deus criou homem e mulher. Criou-os com sentimentos, para se atraírem um para com o outro, e dentro desse princípio divino, quando nós obedecemos à orientação de Deus, nós poderemos desenvolver um relacionamento sadio e seguro, dentro do casamento e fora do casamento, dentro do princípio que Deus estabeleceu. Alguns críticos, né, dizem que, mas o que é que Deus tem a ver que acontece entre dois adultos consenting, nós dizemos em inglês, adultos, dentro do seu quarto. Concordando. Concordando. Dois adultos estão concordando dentro do quarto deles. Por que Deus vai querer se meter no meio Não tem nada a ver com Deus. Veja, por trás dessa argumentação, dá a impressão que evangelho só tem uma influência social e não individual. Mas, em realidade, o evangelho é essencialmente uma mudança do meu coração, da minha vida, que vai ter uma influência social. Então, Deus tem a ver com o meu comportamento pessoal, e mesmo que seja entre duas pessoas apenas. Isso é o genuíno cristianismo, e nós não podemos deixar de Deus de fora na nossa vida, senão seria hipocrisia. Quando um casal se encontra, Deus também deve ser honrado até mesmo naquela relação. Algo interessante que agora eu gostaria de citar, já que você mencionou o plano de Deus criando o ser humano e instituindo esse relacionamento íntimo. É isso que a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 2, versos 21 a 24. Descrevendo como Deus criou o homem e a mulher, diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. E a trouxe ao homem, e disse o homem: Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. É interessante que é como se fosse um processo em que Deus, ao criar o ser humano, criou uma pessoa, deu oportunidade para que ele sentisse a falta de uma companhia que fosse semelhante a ele. Desse um, Deus criou dois, e depois disse para eles: vocês dois vão se tornar um outra vez. De novo. Esse é o conceito bíblico da intimidade sexual. Então, qualquer coisa que vai fora desse princípio estabelecido por Deus pode soar politicamente incorreto, mas não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu no princípio, que é a união de um homem e uma mulher, e somente um homem e uma mulher. Ao longo da história, no passado e até mesmo hoje, em algumas culturas, existe um conceito diferente com respeito não apenas à liberalidade do relacionamento extraconjugal, mas também o outro extremo, que é a poligamia, de ter uma pessoa tendo mais de um companheiro ou companheira. Em ambos os casos, embora seja aceito na cultura, não está dentro do plano original de Deus para aquilo que nós vemos nas Escrituras. E de certa forma, isso afeta o relacionamento do ser humano.
nós vemos hoje, quando a palavra de Deus nos diz se tornarão uma só carne, deveria ser uma aproximação, uma intimidade tão grande como a psicologia diz, uma identificação. Né? Essa identificação só vem se existirem duas pessoas. No momento em que envolve uma terceira ou quarta pessoa, já não existe uma identificação tão íntima como se fosse partilhada apenas pelos dois. Certo, interessante. Algumas pessoas creem que quando o mandamento diz ali, não adulterarás, que isso se refere simplesmente a um casal que assumiu o voto matrimonial que quebrou. E um deles acabou saindo fora. Mas, em realidade, como o pastor Gerson já mencionou alguns pontos importantes, o mandamento em si tem uma abrangência muito grande. Ou seja qualquer atividade sexual fora do casamento em si. Pode ser sexo pré-matrimonial, pode ser bestialismo até, relações sexuais como animais, que até a Bíblia condena e até no Antigo Testamento era passível de morte. Também o relacionamento com pessoas do mesmo sexo também é condenado no Antigo Testamento, e você vai ver outras formas, até mesmo a própria autossatisfação que vem pelas formas de masturbação que muita gente estimula. Há médicos e psicólogos e psiquiatras que dizem que é benéfico para a saúde. Mas, em realidade, a satisfação sexual deveria ocorrer dentro do casamento com o companheiro ou a companheira ali, e não fora do casamento. Esse instinto sexual foi colocado por Deus conosco para que nós pudéssemos viver com uma pessoa que seja nosso companheiro ou companheira pelo resto da vida. E não desvirtuar para outras formas alternativas que inibem. Eu ouvi de algumas pessoas que chegavam a dizer que o texto bíblico diz não adulterarás, porque naquela época não existiam preservativos como temos hoje. Mas como hoje temos preservativos, estamos liberados. Né? E há um livro onde o autor chega a dizer que o vínculo do casamento é o amor. Se o amor não existe mais, eu devo me separar do meu cônjuge porque posso viver um relacionamento adulterino com ele, mesmo sendo casado. Agora, tudo depende do que eu defino como amor. Se amor é meramente emoção ou sentimento, aí a coisa está complicada. Mas amor realmente é um princípio. Eu amo minha esposa porque eu quero amá-la. Se eu não quisesse, eu conseguiria encontrar inúmeras desculpas evasivas para abandoná-la. Dois pontos que eu acho que eu gostaria de destacar nos minutos que nos restam. Um seria, nós temos falado do ato de adultério, mas será que eu posso transgredir um mandamento antes, numa fase antes de cometer o ato? E quem sabe o segundo ponto seria também com a abundância de pornografia, o acesso à pornografia na internet, quem sabe alguns conselhos para alguém que está nos assistindo, que tem está com esse problema, que para Deus nada é impossível, né? Que pode. Mas o quebrar do mandamento pode acontecer antes. O pessoal está assistindo e diz, não, mas eu nunca adulterei, nunca andei com outra mulher, não tive sexo fora de casamento, etc. Então, estou livre. Será que é só isso?